Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. 5 coisas para você remodelar, para você mudar, para você refazer na sua vida no ano de 2026. Porque final de ano, óbvio que todo mundo quer fazer transformações na nossa vida, né? Mas pouca gente para pensar 5 coisas estruturais que você tem que mudar em si mesmo para no ano que vem você ter uma vida que vai começar a entrar nos eixos e não começa a praticar isso no ano que vem. Começa a praticar isso nos 10 últimos dias do ano. Né? Hoje é dia 20 de dezembro e aqui está a reflexão de 5 coisas que um estoico faz, né? Que ele deveria fazer para ele colocar a sua vida nos eixos, né? Digamos assim. Em primeiro lugar, pessoal, desperdício de energia. Né? O grande problema que a sociedade ocidental tem hoje é o que eu chamo de desperdício de energia. Né? E desperdício de energia, pessoal, é uma coisa mais profunda do que você poderia imaginar. Não é só você ficar perdendo tempo no celular, não é só você ficar perdendo tempo no videogame. Não, isso aí pode até ser legal. Sabe qual que é o maior desperdício de energia que você faz na sua vida? É o que eu chamo de dar moral para pensamentos intrusivos. Eu e você temos pensamentos que são intrusivos, né? E esses pensamentos, eles são bem chatos, né? Eles corroem a gente. E geralmente são eles que acabam com a nossa energia, né? Porque você fica ali tentando conversar com esses pensamentos. Lembra que eu já falei isso nos vídeos? Não tente negociar com um terrorista. Não dá. Seu pensamento intrusivo, você não pode negociar com ele, obviamente. Então o que você vai fazer? Procurar isso, né? Já que o seu maior roubo de energia são seus próprios pensamentos. Curiosamente, porque você pensou que talvez fosse o celular, você pensou que talvez fosse o TikTok. Não, não é isso não. Isso daí ajuda a drenar a sua energia, mas isso daí não chega nem perto do principal ladrão de energia, que são os próprios pensamentos, né? E de acordo com a minha própria experiência de vida, é sempre assim. Sempre quando eu dou muita energia para os meus pensamentos negativos, as coisas não fluem, elas não andam, né? Por exemplo, quando você está jogando bola, né? Você fala, cara, eu não vou chutar daqui do meio do campo, não. Né? Às vezes está livre, está com espaço para você chutar e a jogada lógica é essa, você fala, pensamento intrusivo na sua cabeça naquele momento. Não chute. Se você chutasse, de repente você faria um golaço, né? E aconteceu muito isso comigo jogando bola, eu gosto bastante de futebol. Então assim, você tem que parar de dar moral para esses pensamentos. E você para de fazer isso fazendo o quê? Aqui, ó. Criando um plano, que é o segundo lugar, eu errei. Focar no momento. Falei completamente errado. E gafes fazem parte de qualquer vídeo, né? Qualquer vídeo bom. Ninguém é perfeito, né? Por isso eu não vou editar essa parte. Pessoal, focar no momento. Só existe o aqui e o agora aí para você que está vendo nesse momento do vídeo. Não existe um pós, não existe o passado. Você está vivendo no agora. Agora é seu micro espaço de transformação. Então assim, como que você vai quebrar esse ladrão de energia, que é os seus pensamentos intrusivos? Você não vai começar a acreditar no seu pensamento intrusivo que fala assim, ah, nossa, e ano que vem, o que vai ser das minhas finanças? Será que eu vou achar uma nova fonte de renda? Não, meu amigo, você vai focar no presente, com o que você tem, o que você poderia fazer agora. Você conhece um colega seu que conhece um nicho que dá dinheiro? Vai lá e tenta pegar uma ideia com o cara de como entrar. Você tem que fazer o que você pode fazer agora. Não adianta você ficar pensando lá na frente, tipo assim, você tem que focar no momento, entendeu? Aprende a focar no momento. Aprende a ver o que você poderia fazer agora, que você vai plantar agora e vai colher lá na frente. Isso daí vai mudar o seu ano de 2026 completamente, se você internalizar isso que eu tô te falando. Né? Vou te dar um exemplo pessoal. Eu já tive problemas com ansiedade, né? E o cerne da ansiedade
o cerne da ansiedade de qualquer pessoa é basicamente você tentar prever o futuro. Seu pensamento está lá no futuro de maneira excessiva. E isso passa a te torturar. Por quê? Porque você não prevê o futuro, né? E é como o estoicismo diz. A gente não está no controle das coisas. A gente só está no controle das nossas ações no momento. Por exemplo, nesse momento, de repente, você está aí desempregado. Você está com medo de ser substituído pela inteligência artificial. O que você deveria fazer? Vai adiantar você ficar tentando prever o futuro? Tipo, tentar fazer um diagnóstico do futuro? Não vai adiantar. O que vai adiantar é basicamente você fazer um currículo, aprender inteligência artificial, colocar no seu currículo. O recrutador vai falar, opa, tá chegando 1000 currículos aqui, ó, tem um que entende inteligência artificial, esse aqui tá no hype, tá no momento. Isso aqui pode me gerar lucro, se alguém que sabe usar isso aplicar na minha empresa. Então você vai colocar um diferencial, você vai atacar o problema. Entendeu? E quando você foca no momento, você começa a enxergar como atacar o problema. E aí sua ansiedade perde força e vai pra casa do chapéu. É bem óbvio isso, só que você não vai ver, tipo, ninguém falando isso de uma maneira tão profunda, né? Porque a minha diferença no nosso canal é que eu tô falando de uma maneira profunda. Isso aqui é só um quadro, isso aqui sou só eu falando, mas assim, eu sou uma pessoa real. E isso realmente funcionou na minha vida. E se funcionou na minha vida, você também é um ser humano. Você tem mãos, você tem cabeça, igual eu. Provavelmente você seja mais bonito, mas assim, você é igual eu. Sua estrutura é igualzinha a minha. E eu tenho muitas experiências de vida, sabe? Eu vou fazer 28 anos, mas tem bastante experiências, né? E aqui a gente vai pro segundo ponto, pessoal, do vídeo. A segunda coisa que prejudica grande parte das pessoas hoje em dia é não agir com um plano. Você tem que enxergar a sua vida como um mar. A sua vida é um mar. Imagina um mar aberto gigantesco. E você está dentro de um barquinho. Se você não tiver uma bússola para te apontar o norte, o sul, o leste e o oeste, você não tem uma bússola. Você concorda comigo que você vai ficar preso ali no meio do mar, né? Porque você não tem um plano de qual rumo ir. Entendeu? Você tá perdido, você tá só se debatendo, tentando sair daquele mar, mas você não tem uma bússola, você não tem um plano. O plano ele é feito em micro passos. E você faz planos já, tipo, quando você vai trabalhar, você acorda, escova os dentes, vê se o carro tem gasolina, ou a moto, não sei como é que você vai trabalhar, se tem gasolina. Isso aí faz, você planeja, não planeja? Pra fazer isso, sabe por que você não planeja a sua vida? Planeja a sua vida, não o seu trabalho. Por exemplo, planeje fazer um concurso público, né? Isso é um bom plano para você fazer, que vai mudar a sua vida. Planeje como estudar para ele, faça planos, trace metas para sua vida. Porque se você não tiver um plano, é como Thomas Carlyle dizia, né? Um filósofo inglês. Uma pessoa sem planos fica à deriva no mar. Você fica perdido, porque você não sabe o que você vai fazer. E o seu plano, quanto melhor ele for, quanto mais bem estruturado ele for, melhor. Entendeu? É a sua vida que você está falando. A gente está falando da sua vida. Não é tipo uma coisa trivial. Você não pode fazer um plano meia boca. Peça ajuda para a inteligência artificial, peça ajuda para o seu padre, para o seu filósofo preferido. Mas traça um bom plano para a sua vida. Por quê? Porque se você tiver um plano, você passa a se sentir confiança, entendeu? E esse é o segundo ponto, né? Que você tem que pensar, né? Você tem que ter um bom plano, né? Aqui a gente vai pro terceiro ponto para você mudar no próximo ano, né? E esse aqui é um dos principais, né? Se não o principal, você tem que tentar parar de ser perfeito. E isso aqui não é uma fase simples, tipo assim, eu desisti de tentar de ser perfeito. Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Imagine que você é um ser humano falho. E aqui vai entrar a parábola que eu aprendi em Fargo, que é uma série maravilhosa, que eu gosto muito. Pessoal, eu não vou fazer igualzinho, então eu vou mudar a metáfora. É outra metáfora, não é igual na série, tá? Antes de você me julgar. Eu vou mudar do que tem na série, porque eu não posso falar aqui no YouTube.
Então eu vou parafrasear para uma parábola minha, autoral minha, aqui nesse momento. Eu tô criando uma parábola para você, eu acho que eu mereço um like seu. Criando uma parábola para você, ao vivo, uma pessoa. Pessoal, tinha um homem que era muito rico e ele viu que tinha muita pobreza no mundo. E esse homem muito rico, primeiro começou doando para instituições de caridade, né? Milhões de reais, e ele reduziu a fome, obviamente, né? Naquele setor da sociedade. Ele viu que mesmo assim havia muita fome, né? Havia muita fome no mundo, né? O que ele fez? Se antes ele doava 30% da fortuna dele para caridade, ele doou 100%. Doou tudo, falou, ó, vou doar tudo que eu tenho, vou acabar com a fome do mundo. E aí o que aconteceu? Ele doou tudo que ele tinha. Obviamente a fome do mundo não acabou. E o objetivo de vida dele era um cristão. Era acabar com a fome no mundo, né? Esse era o objetivo dele, de real de vida. Um objetivo nobre, né? Mas ele não acabou com a fome. E aí, depois disso que isso aconteceu, ele viu que não acabou com a fome. Ele viu que tinha muita gente que tem muito frio, né? E ele já estava completamente pobre, já era um mendigo, né? Ele doou a única blusa que ele tinha, né? No inverno. E esse cara morava lá na Escandinávia, o lugar mais frio do mundo. Ele doou a única blusa que ele tinha para uma mulher grávida, que também era morador de rua. Era a vida dele ou a dela. Ele faleceu, né? Pelo frio. Moral da história, pessoal. Isso aqui, obviamente, é metafórico, mas existe gente que se doa muito e quer ser perfeito. Isso é querer ser perfeito. Ser perfeito é você ver o mundo que é um bagaço e tentar ajeitar ele. Não dá. O caos reina no mundo. Não faça como esse cara. Que eu fiz uma parábola de Fárgona, né? Não fui eu que criei isso do zero, mas é uma parábola bem parecida com isso em Fárgona. Não queira ser perfeito. Não queira. Não tente se vestir perfeito, comer perfeitamente, fazer tudo perfeito. Tente ter equilíbrio, né? Mas, tipo, o equilíbrio, ele é uma coisa possível de você fazer, né? Agora, você tentar pegar esse realmente perfeito é realmente impossível, né? Seria uma meta impossível, né? Então, a cura para isso de tentar ser perfeito é melhorias pequenas. Você é como um construtor, fazendo melhorias pequenas numa casa, que é a sua vida, né? Não tem como você pegar e simplesmente pegar e tentar resolver tudo de uma vez, entendeu? Você tem que fazer melhorias pequenas na sua vida, na sua própria vida. Isso é mais realístico de que você tentar ser perfeito. E como eu citei no exemplo desse cara que doou sua vida para todos, o ideal dele fazer seria realmente ele tentar, sei lá, o cara era bilionário. Ele poderia doar 1 milhão para caridade e fazer a parte inteira, porque você faria uma melhoria pequena. E o que você dá para fazer na sociedade é uma melhoria pequena. Meu canal que é para fazer uma melhoria pequena. Eu não quero atingir milhões de pessoas. Eu nem acho que eu vou conseguir, mas assim, eu posso fazer uma melhoria pequena e me doar sem me destruir. Porque eu não quero ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeito. E você também nunca vai ser perfeito. Então faça melhorias pequenas através do seu plano. Você vai criar um plano e esse plano geralmente vai fazer melhorias pequenas na sua vida. Você nunca vai conseguir resolver tudo de uma vez. Pode demorar anos ou décadas ou nunca. Então vamos lá para o próximo ponto. Acreditar no outro, né? É o quarto ponto que em 2026 você deveria evitar, segundo o estoicismo. E aqui, por acreditar no outro, eu gosto de pensar bastante no seguinte, pessoal. Quando você passa a acreditar no outro, né, você começa a achar que as pessoas elas sempre querem o melhor para você. Você passa a se tornar ingênuo, né? E aqui entra uma pitadinha de realismo filosófico. Pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês. Nada nessa vida aqui ela é de graça. Quando você começa a acreditar nos outros, em promessas de coaches, em promessas de faculdades que vendem cursos que vão ser substituídos por inteligência artificial. Eu fiquei vendo a grade curricular de umas faculdades de para trás, eu rachei de rir.
design gráfico, esses negócios nem existem mais. Tipo, né? Inteligência artificial, e eu vou lá no chat GPT lá, e a generativa faça um desenho melhor que o melhor desenho que existiu. Então, assim, se você acreditar nos outros, acreditar na faculdade, por exemplo, você vai, ó, se ferrar. Porque os outros, eles só pensam no lucro. Você vive dentro de uma sociedade capitalista, onde a lógica do lucro reina. E se a lógica do lucro reina, obviamente, tudo que vem primeiro é o lucro. Depois vai vir, se eles ligar para você. Em muitos casos, eles não vão ligar para você nem em segundo lugar, porque a sociedade é muito narcisista. Geralmente as pessoas só pensam em si mesmas. Então, assim, você tem que parar de tentar acreditar e confiar nos outros. E você tem que fazer o quê? Negociar. E aqui a palavra-chave é a maior habilidade que você vai desenvolver no ano que vem. Negociar desde a macroesfera da sua vida pessoal, né, até a esfera de uma empresa, se você tiver, até outras esferas, negociar a mobilidade milenar. E o cerne de negociar, basicamente, é você ter uma coisa e trocar por outra. Então, antes de você confiar no outro, você tem que negociar com ele. Seja amor, seja atenção, seja dinheiro. Você vai ter que negociar. Você tem que, ó, tem que uma coisa para te dar, você tem uma coisa, a gente vai chegar no negócio. Isso livra você do seguinte, de querer acreditar nos outros, de promessas vazias da sociedade. Isso é uma coisa que pega muita gente. Então, desenvolva a habilidade de negociar e pare de tentar acreditar no outro, de maneira simplória. Aqui vamos para o quinto ponto, que é o último ponto, né, desse vídeo de hoje, que é da comunidade estoica. É tentar e querer muito, né? O que vem a ser tentar e querer muito? Tipo, Samuel, você tá falando pra mim então que eu tenho que ficar quieto e ficar parado e não fazer mais nada, a vida é difícil. Não, tô falando o seguinte, que quando você estipula metas muito altas por um ano, você tá mentindo pra si mesmo. Por quê? Porque a sua capacidade de ação ela é muito limitada na vida, porque, como diziam os estoicos, a gente não está no controle de tudo. Você não tá no controle do que a sua família vai fazer, da economia, você não está no controle das leis que vão surgir, você não está no controle de nada. Percebe isso? Nada que realmente importa. Então, assim, realmente você está à mercê. Não adianta você querer negar isso. E se você está à mercê e você faz expectativas muito altas, obviamente você vai se frustrar. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Então, mas qual que é a cura para isso aqui, né? De tentar querer muito, porque a gente realmente quer as coisas, né? A vontade, ela é uma coisa que realmente existe na nossa vida, né? A vontade de ter as coisas. Então, Samuel, o que eu deveria fazer? Se eu tenho vontade de ter um sonho muito grande, mas é muito difícil conseguir. Você tem que se tornar um estoico, pessoal. Se torne um estoico. Comece a ler as obras do Epiteto. Depois do Epiteto você vai para o Marco Aurélio. Pode ser vice-versa. Depois você vai para os modernos. Tem diversos estoicos, né? Por aí. Então, assim, minha última dica para você curar esse negócio de você querer mais, se torne um estoico. E Samuel, como que eu vou me tornar um estoico? O estoico, ele pratica. Não é uma filosofia que você só vai ter que ler. Você vai ler para você ter uma base, você vai praticar o estoicismo. E o que é o cerne do estoicismo, Samuel? O cerne do estoicismo é você ter um equilíbrio entre os planos que você pode fazer, o que está no seu alcance fazer, e o que não está no seu alcance. Por exemplo, te dar uma dica prática. Você é um diabético, né? Você já tem diabetes. O que está no seu alcance agora? Você diminuir o açúcar, você fazer uma caminhada, você introduzir hábitos na sua rotina. Isso está no seu alcance, entendeu? Então, assim, você não vai curar a diabetes, você entende isso? Mas você pode ter ações que estão dentro do seu controle e isso é o seu limite. O nosso limite enquanto humano é isso. É você fazer o que está no seu controle, sabe? Vai ter situações que você não vai poder fazer nada, mas
O Stoicismo entrega isso, para você não ficar se iludindo muito, sabe, com o mundo. Você tem que realmente fazer o que está no seu alcance, o que você poderia fazer. Você tem que ser um bom jogador de truco. Saber jogar com as cartas que o destino te deu. E é só isso que você pode fazer enquanto humano. Você não tem o superpoder. Você não é de ferro, como dizem por aí. Você não vai conseguir fazer uma mudança radical em 2026. Sabe a verdade? Você não vai mudar a sua vida do água pro vinho. Mesmo tendo muita vontade, você não vai conseguir porque não depende só de você. Essa é a realidade. O mundo não é justo. O mundo é corrompido. E se você não seguir essas 5 coisas que eu tô falando, a sua vida vai ser miserável. Se você não começar a praticar isso a partir de hoje, que você vê esse vídeo, a sua vida vai ser miserável. Por quê? Porque o estoicismo, na minha visão, hoje, em 2025, ela é a filosofia, de acordo com a minha experiência, que todo mundo tem que aprender a praticar. Ela deveria ser ensinada nas escolas para poder ensinar as pessoas a lidarem com essa vida pós-moderna, mas obviamente que o Estado não quer investir nisso, né? Então vem aqui pro meu canal, se torne um estoico, e a minha última dica de uma coisa legal que você poderia fazer por si mesmo em 2026. A vida não é mágica, as coisas não acontecem da dia para noite. E você pode introduzir no seu software essas 5 mudanças aqui. Um abraço, até mais e venha se tornar um estoico.